A maioria dos traders passa a vida inteira numa busca desesperada por uma fórmula mágica, que acreditam estar escondida em algum curso caro, em algum indicador secreto ou em algum grupo VIP do Telegram. Eles vasculham gráficos como se estivessem procurando ouro, devoram livros sobre novos indicadores e tentam encontrar aquela estratégia matemática que vai garantir lucro hoje, amanhã e para sempre. Eles acham que a consistência é um quebra-cabeça técnico que ainda não conseguiram montar. Mas eu te digo, com a autoridade de quem já perdeu tudo e reconstruiu fortunas maiores do que a dívida de alguns países, a consistência não tem absolutamente nada a ver com a sua estratégia de entrada e tem tudo a ver com a sua capacidade de manter uma temperatura emocional constante. O segredo que está faltando para você, a única chave que realmente abre a porta da riqueza duradoura no mercado, não é o que você faz dentro do trade, mas quem você é enquanto o mercado está tentando te destruir. A inconsistência na sua conta bancária é apenas o reflexo da inconsistência no seu espírito. Enquanto você for um escravo das oscilações do gráfico, você vai ser um náufrago no oceano da especulação. Você precisa entender uma coisa: o mercado é o maior amplificador de falhas de caráter já criado pela humanidade. Se você tem uma semente de impaciência, o mercado vai transformá-la numa árvore gigante de decisões precipitadas. Se você tem uma semente de ganância, o mercado vai fazer dela um incêndio que vai consumir todo o seu capital em trades excessivos e revenge trading. O trader comum acredita que o problema dele é técnica, mas o problema real dele é o que eu chamo de oscilação de identidade. Num dia de lucro, ele se sente um gênio, um mestre do mercado, e a confiança dele transborda para a arrogância. No dia seguinte, depois de uma perda normal, que faz parte do jogo, ele se sente um fracasso completo, um impostor, e a confiança dele colapsa para o medo paralisante. Essa montanha-russa emocional é o veneno da consistência. A única chave para manter resultados estáveis é aprender a desapegar o seu valor pessoal do resultado de cada operação individual. Você precisa se tornar um observador frio do seu próprio processo, mantendo a mesma temperatura interna. Não importa se você está ganhando 1 milhão ou perdendo 100 mil. Eu me lembro dos meus primeiros anos, quando o gráfico parecia ditar o meu humor. Se o preço ia a meu favor, eu me sentia o rei do mundo. Se a tendência revertia, eu sentia um peso no peito, uma sombra que escurecia todo o meu dia. Eu era um amador, mesmo já ganhando dinheiro. Eu era inconsistente porque a minha mente era um espelho da volatilidade do preço. Foi preciso um colapso financeiro total para eu perceber que o preço nunca vai parar de oscilar e que a única forma de sobreviver era eu parar de oscilar junto com ele. Eu tive que treinar a minha mente para se tornar uma rocha no meio da tempestade. A consistência nasce no momento em que o resultado de um trade se torna para você tão emocionante quanto ver uma folha cair no outono. É apenas um dado, um fato, uma parte de uma série estatística infinita. Sem essa neutralidade, você vai estar sempre a um passo do desastre, porque a sua próxima decisão vai ser ditada pelo fantasma do último trade. Muitos traders acreditam que a consistência vai chegar quando eles tiverem uma taxa de acerto de 90%. Eles buscam a perfeição técnica para evitar a dor da perda, mas a perfeição não existe na especulação. O segredo da consistência lucrativa é saber perder com elegância. O trader consistente não é aquele que nunca erra, mas aquele que erra de forma tão pequena e controlada que o erro nunca abala a sua estrutura emocional ou financeira. O amador desiste da consistência porque, quando erra, ele permite que o erro se torne pessoal. Ele tenta corrigir o erro operando com vingança, quebrando todas as suas regras para provar que está certo. Ele transforma um pequeno solavanco num abismo. A chave é entender que o erro faz parte do plano. O custo de ser um especulador é a perda controlada. Se você não aceita esse custo com um sorriso no rosto e uma mente em paz, você nunca vai ser consistente, porque você vai estar sempre lutando contra a natureza do próprio negócio. A inconsistência também nasce da falta de um código de conduta inflexível. O trader médio opera por instinto, por feeling ou por impulsos do momento. Ele não tem uma rotina sagrada. Num dia ele acorda cedo e analisa tudo. No outro, ele opera pelo celular enquanto está distraído.
Num dia, ele respeita o stop. No outro, ele dá um pouco mais de espaço porque acredita na tese. Essa variabilidade de comportamento é o que destrói a sua conta. Para você ser consistente nas operações, o seu comportamento precisa ser o de uma máquina. Você precisa de uma rotina que não muda, não importa se você está numa sequência de vitórias ou derrotas. Eu vi os grandes nomes de Wall Street, homens que duraram 50 anos no mercado, e eles eram as pessoas mais metódicas que eu já conheci. Eles tinham horários fixos, rituais de silêncio e uma submissão total às suas próprias regras. Eles sabiam que, se quebrassem a rotina uma única vez, a porta estaria aberta para o caos emocional entrar e levar tudo o que construíram. O segredo que está faltando para você é a compreensão de que o trading é um jogo de longo prazo jogado no curto prazo. Você precisa tomar cada decisão individual com a perspectiva de quem vai fazer 10.000 operações iguais nos próximos 20 anos. Se você foca apenas no lucro de hoje, você vai ficar ansioso. Se você foca na integridade do seu processo para as próximas 1.000 operações, a ansiedade desaparece. A consistência é o resultado de uma mente que parou de tentar ganhar hoje e começou a focar em não errar no processo hoje. Você tem que amar a execução perfeita da sua estratégia mais do que o dinheiro que ela produz. Quando o seu prazer vem de seguir as suas regras e não do saldo da conta, você atingiu a chave da maestria. O dinheiro passa a ser apenas um placar num jogo que você domina mentalmente. Muitas vezes, a inconsistência é alimentada pela fome de ação. O trader sente que, se não estiver operando, não está progredindo. Ele força entradas em mercados laterais, gasta o seu capital mental em operações ruins e, quando a verdadeira oportunidade de ouro aparece, ele está exausto e sem munição. Eu aprendi que o silêncio é uma parte fundamental da consistência. Saber quando não operar é tão importante quanto saber quando entrar pesado. A chave para manter a consistência é ter a coragem de não fazer nada durante semanas, se necessário, para proteger o seu estado mental para a grande jogada. O especulador de elite é um franco atirador, não um soldado que atira para todos os lados. Ele espera que o alvo esteja perfeitamente alinhado com o seu código. Essa paciência não é passiva, é uma vigilância ativa e feroz que protege a sua conta de trading da morte por 1.000 cortes. Você sente que falta algo, um segredo, uma peça final, mas a peça final é você. É a sua maturidade em aceitar que o mercado não te deve nada. É a sua força em admitir um erro no segundo em que ele acontece, sem desculpas. É a sua humildade em fechar o computador e ir caminhar quando você sente que a sua temperatura emocional está subindo demais. Para manter a consistência, que a maioria dos traders apenas sonha em alcançar, eu tive que compreender que a mente humana não foi projetada para lidar com o bombardeio de dados e emoções de um pregão sem uma estrutura de contenção. A consistência não é um ato de vontade espontânea que surge toda manhã. Ela é o resultado de uma rotina blindada, uma arquitetura de hábitos que protege o especulador da sua própria biologia falível. O segredo que me permitiu operar com lotes que fariam o coração de qualquer pessoa comum parar era o isolamento sistemático do meu processo de decisão de qualquer influência externa ou interna que pudesse causar uma oscilação na minha temperatura emocional. Que eu aprendi que no mercado, a maior ameaça à sua conta não são os ursos ou os touros, mas a fadiga de decisão. Cada vez que você tem que pensar no que fazer, você gasta um pouco do seu capital mental. Os consistentes, os verdadeiros mestres, não pensam. Eles executam uma coreografia que foi ensaiada no silêncio da madrugada. A minha rotina começava muito antes do primeiro número aparecer no gráfico. Eu acordava cedo, quando o mundo ainda estava envolto em silêncio, e dedicava as primeiras horas do dia ao estudo frio e solitário dos fatos. Eu não queria ouvir opiniões de analistas, não queria ler fofocas de portais financeiros e, certamente, não queria ouvir os palpites dos meus amigos ou corretores. Eu queria apenas os números. A consistência exige um isolamento sensorial. Eu percebi que, se eu falasse com alguém sobre o mercado antes do pregão abrir, a opinião dessa pessoa, por mais irrelevante que fosse, deixaria uma mancha no meu subconsciente. Se alguém me dissesse, Jesse, acho que o dólar vai subir, a semente da expectativa era plantada.
e a expectativa é o veneno da clareza. Para manter a consistência, você precisa entrar na arena como uma folha de papel em branco, pronta para ser escrita apenas pela mão da realidade do preço. O segredo da minha consistência era que eu protegia a minha mente com a mesma ferocidade com que um banco protege o seu cofre. Eu construí um escritório privado que era, na prática, um bunker contra a humanidade. Não havia telefones tocando sem permissão, não havia visitantes inesperados e não havia janelas para o caos da rua. Para você ser consistente, o seu ambiente de trabalho deve ser um templo de ordem. O amador tenta operar no meio do caos, com a TV ligada, com notificações no celular, com conversas paralelas. Ele acredita que consegue processar tudo isso, mas cada distração é uma microfricção que corrói a sua disciplina. A consistência lucrativa exige que você crie um vácuo operacional. Você precisa estar tão sintonizado com o ritmo do gráfico que consiga ouvir as hesitações do preço e os sussurros do volume. Isso só é possível se o seu ambiente exterior for um reflexo da calma que você deseja ter no seu interior. Se o seu espaço de trabalho é desorganizado, a sua mente será desorganizada. Se a sua mente é desorganizada, as suas operações serão erráticas e inconsistentes. A mecânica da minha rotina também envolvia o controle rigoroso da minha energia física. Eu aprendi que a consistência mental é impossível num corpo exausto. O trading em alta performance é uma atividade atlética de resistência psicológica. Eu mantinha horários de sono rigorosos e evitava excessos que pudessem turvar o meu julgamento. Muitos traders acreditam que ser um viciado no mercado, passar noites em claro estudando gráficos, é o sinal da sua dedicação. Eu te digo que isso é o sinal da sua futura falência. A fadiga leva à impulsividade. Quando você está cansado, o seu cérebro procura atalhos, ignora regras e se torna mais suscetível ao medo. O segredo da consistência é o manejo da vitalidade. Eu queria estar no meu auge de lucidez durante as horas em que o capital estava em jogo. Se eu sentisse que não estava no meu centro, que o meu corpo estava pesado ou que o meu raciocínio estava lento, eu simplesmente não operava. Ter a coragem de dizer "hoje não estou apto" é uma das maiores demonstrações de força de um trader consistente. Outro pilar da consistência é a ritualização da execução. Eu não decidia onde colocar o meu stop ou onde realizar o lucro no calor do momento. Essas decisões eram tomadas antes, baseadas em pontos de pivô e na estrutura de preços que eu tinha estudado no silêncio da manhã. Quando o mercado abria, eu me tornava apenas um executor. Eu não negociava com o meu plano. Eu obedecia a ele. O amador é inconsistente porque ele tenta sentir o mercado durante o pregão. Ele vê o preço subir e o coração acelera. Ele vê o preço cair e o estômago aperta. Ele muda de ideia 5 vezes por hora. Ele é uma vítima das suas próprias flutuações biológicas. O consistente, por outro lado, já aceitou o risco e o cenário antes de clicar no botão. Ele removeu a necessidade de coragem durante o trade, porque a coragem foi exercida no momento do planejamento. A execução deve ser tão entediante quanto o movimento de um relógio de pêndulo. Se o seu trading te dá adrenalina, você não é consistente. Você é um apostador que ainda não foi liquidado. Eu mantinha o que chamava de diário de estados mentais. Além de anotar os preços e os volumes, eu anotava como me sentia. Eu queria identificar os padrões que precediam os meus erros. Eu descobri que a minha maior inconsistência acontecia após períodos de grande sucesso. A vitória cria uma perigosa ilusão de onipotência. Você começa a acreditar que as regras não se aplicam a você, que o seu instinto é superior ao plano. Para combater isso, eu criava rituais de humildade. Depois de um grande lucro, eu me afastava do mercado por alguns dias. Eu precisava que a minha temperatura emocional voltasse ao normal. Eu precisava me livrar do veneno da euforia antes de voltar a tocar no capital. A consistência exige que você seja capaz de sobreviver tanto aos seus fracassos quanto aos seus sucessos. O segredo que está faltando para você é entender que o mercado vai tentar te seduzir através da sua própria vaidade e só uma rotina de ferro pode te proteger dessa armadilha. A consistência também depende da simplificação do fluxo de informação. O amador acredita que quanto mais dados ele tiver, mais telas, mais notícias, mais indicadores,
melhor ele vai decidir. A verdade é exatamente o oposto. O excesso de informação cria o que chamamos de paralisia por análise. Ou pior, permite que você encontre uma justificativa para qualquer erro. Se você quer comprar, vai encontrar um indicador que diz para comprar. Se quer segurar uma perda, vai encontrar uma notícia que alimenta a sua esperança. Eu reduzi o meu mundo ao gráfico puro. Eu queria a informação mais limpa e imediata, o preço e o volume. Tudo o resto era ruído. Para manter a consistência, você precisa limpar a sua mesa mental. Escolha uma ou duas métricas que realmente funcionem para o seu estilo e ignore todo o resto. A clareza nasce da exclusão, não da inclusão. O segredo da consistência é a capacidade de ignorar 99% do ruído para focar no 1% que realmente move o capital. Você sente que a consistência é algo que vai acontecer quando você tiver a estratégia perfeita. Mas a consistência é algo que você constrói através da repetição mecânica da sua rotina. É o hábito de acordar, de estudar, de preparar o plano, de executar sem questionar e de analisar o resultado com frieza. É fazer isso na segunda-feira, na terça-feira e em todas as terças-feiras pelos próximos 20 anos. A consistência é a acumulação de dias entediantes, onde nada de dramático aconteceu, porque você controlou todas as variáveis sob o seu comando. O mercado vai continuar caótico, volátil e imprevisível, mas você será a constante no meio da equação. Você será o eixo imóvel em torno do qual o caos gira. Quando você atingir esse estado de rotina blindada, o dinheiro vai deixar de ser uma preocupação e vai passar a ser uma consequência inevitável da sua arquitetura mental. Eu me lembro de um dos meus discípulos que me perguntou certa vez: Jesse, como você consegue dormir tão bem à noite com milhões de reais em risco? A minha resposta foi simples: porque eu não tenho milhões de reais em risco. Eu tenho um processo em execução. O risco foi calculado, o stop está no lugar e o resultado final está nas mãos do mercado. Eu fiz a minha parte. Essa é a paz de espírito que a consistência proporciona. Você para de lutar contra o invisível e passa a gerenciar o visível, o seu próprio comportamento. O segredo que está faltando para você é parar de tentar controlar o preço e começar a controlar obsessivamente a sua rotina. Se você for consistente no seu comportamento, o mercado vai acabar sendo consistente nos lucros que te entrega. É uma lei do mercado que nunca falha para aqueles que têm a disciplina de segui-la. O preço da consistência é a vigilância eterna contra o seu eu indisciplinado. Você precisa ser o mestre e o escravo da sua própria rotina. Precisa ter a sabedoria para criar as regras e a obediência para segui-las sem pestanejar. Se você compreendeu a necessidade da neutralidade emocional e a importância de uma rotina blindada, agora precisa enfrentar a verdade mais difícil de digerir sobre a consistência. Ela é construída no vazio. A terceira e mais profunda lição que extraí do mercado é o que chamo de a lei da retaguarda. A maioria dos traders acredita que ser consistente significa extrair dinheiro do mercado todos os dias, como se o gráfico fosse um salário fixo. Eles entram no mercado com a mentalidade de um operário que precisa fazer o seu dia. Mas o mercado não é uma fábrica. Ele é um oceano. Existem períodos de maré alta, onde o lucro flui com facilidade, e períodos de seca total, onde a única coisa que o mercado faz é triturar o capital dos impacientes. A única chave real para manter a consistência nas suas operações é ter a coragem de não operar. É entender que a preservação da sua retaguarda, o seu capital financeiro e principalmente o seu capital mental, é a tarefa mais importante de um especulador. A consistência lucrativa nasce de uma geometria muito simples: grandes vitórias, pequenas derrotas e, acima de tudo, longos períodos de inatividade estratégica. O erro fatal que destrói a sua consistência é a fome de ação. O trader médio sente que, se não estiver arriscando dinheiro, está perdendo tempo. Ele sente uma coceira psicológica, uma necessidade de estar no jogo para se sentir vivo ou importante. Ele força entradas em mercados laterais, em gráficos sujos, em situações onde a probabilidade é de apenas 50-50. E é aqui que a consistência morre. Ele ganha um pouco, perde um pouco, e no final da semana está exausto, frustrado e com a conta menor devido às taxas e ao desgaste.
A chave que está faltando para você é a paciência de predador. Um leão não caça borboletas o dia todo para se manter ocupado. Ele espera horas imóvel pela presa que realmente vale o esforço. No trading, a consistência é o prêmio de quem sabe esperar pela jogada óbvia. Eu me lembro de um dos períodos mais lucrativos da minha carreira. Durante meses eu não fiz quase nada. Eu via o mercado oscilar, via os meus colegas gritarem e correrem, mas para mim o gráfico não dizia nada de definitivo. Eu estava aplicando a lei da retaguarda. Eu estava protegendo a minha clareza mental para quando a verdadeira tendência aparecesse. Quando o ponto de pivô finalmente foi quebrado, eu entrei com uma convicção que o amador nunca terá. Por quê? Porque eu estava descansado. Eu não tinha o peso de 10 pequenas derrotas nas costas. Eu não estava tentando recuperar prejuízos de trades insignificantes. Eu tinha a minha retaguarda intacta. A consistência é o resultado de estar pesado quando o mercado está claro e ausente quando o mercado está confuso. Se você opera o tempo todo, você se torna parte do ruído. Se você opera apenas nas anomalias, você se torna o dono do mercado. Você precisa entender a geometria da espera. Cada dia que você passa sem operar em mercados ruins é um dia de progresso na sua consistência. Você está treinando o músculo da disciplina. Você está dizendo ao seu ego que ele não manda nas suas mãos. Muitos traders desistem da consistência porque nunca aprenderam a lidar com o tédio. Eles precisam da adrenalina como uma droga, mas o trading profissional é, por definição, entediante. É um processo de espera interminável, seguido de breves momentos de execução cirúrgica. O segredo que está faltando para você é aprender a amar o silêncio do mercado. É se sentir orgulhoso de terminar uma semana sem ter feito uma única operação, se o mercado não te deu uma vantagem clara. Isso é consistência de nível mestre. É a proteção da sua munição mental para a grande batalha que está por vir. A inconsistência também é fruto de uma falha na percepção de escala. O amador olha para um lucro de R$ 1.000 e se sente bem. Ele olha para uma perda de R$ 1.000 e se sente mal. Ele está focado no micro. O profissional olha para uma série de 100 operações. Ele sabe que a consistência é um fenômeno estatístico que só aparece na escala. Ele não avalia o seu sucesso pelo que aconteceu hoje, mas pela fidelidade com que seguiu o plano nas últimas 20 vezes. A chave para manter a consistência é desapegar do agora e focar no sempre. Você precisa operar como se estivesse gerenciando um fundo de pensão para o seu eu de daqui a 20 anos. Esse distanciamento temporal remove a urgência e o medo. Ele permite que você aceite uma perda hoje com a mesma naturalidade com que aceita o pagamento de um seguro. É o custo necessário para manter o negócio vivo. A lei da retaguarda também se aplica à sua vida fora do mercado. A sua consistência nas operações é o reflexo da consistência na sua vida pessoal. Eu vi traders brilhantes serem destruídos por problemas domésticos, por dívidas de vaidade ou por falta de equilíbrio físico. Se a sua vida privada é um caos, você vai trazer esse caos para o gráfico. Você vai tentar fazer o mercado resolver os seus problemas financeiros imediatos. E no momento em que você precisa ganhar dinheiro, você perde a sua capacidade de ser consistente. O mercado sente a sua necessidade e usa isso contra você. Ele te atrai para armadilhas de esperança. A única forma de manter a consistência é operar a partir de um lugar de abundância e tranquilidade. Se você não tem a sua retaguarda pessoal protegida, você nunca terá a paz necessária para segurar um vencedor ou cortar um perdedor sem hesitação. Muitas vezes, a consistência é perdida porque o trader tenta ser brilhante em vez de ser apenas disciplinado. Ele tenta encontrar reversões heróicas, tenta adivinhar o fundo antes de todo mundo ou tenta operar contra a tendência porque já subiu demais. Esse desejo de glória é o oposto da consistência. O especulador consistente é um operário da tendência. Ele não quer ter razão, ele quer estar com o dinheiro. Ele segue a linha de menor resistência com a humildade de quem sabe que não manda em nada. O segredo que está faltando para você é entender que ser comum e seguir a massa inteligente é muito mais lucrativo do que tentar ser o gênio solitário que está quase sempre errado. A consistência é o abraço à obviedade, é fazer o que funciona, repetidamente, sem inventar moda.
Eu aprendi que a maior parte da fortuna de um homem no mercado é feita em apenas 5% do tempo. Os outros 95% do tempo são gastos protegendo a retaguarda, evitando perdas desnecessárias e mantendo a mente afiada. Se você gasta a sua energia tentando lucrar durante os 95% de ruído, você vai estar esgotado quando os 5% de glória chegarem. A consistência é a gestão inteligente dessa energia. É saber que o mercado não é o seu inimigo, mas o seu ego é. A chave é tornar o seu trading tão previsível e metódico que não haja espaço para o drama. Se há drama nas suas operações, há inconsistência na sua conta. O profissional remove o drama através da lei da retaguarda. Ele está sempre preparado para o pior e por isso consegue capturar o melhor. Você sente que falta um detalhe técnico, uma configuração de indicadores, um setup milagroso, mas a única chave que realmente importa é a sua submissão à realidade do gráfico. A consistência é o resultado de você aceitar que você é apenas um seguidor. Você não dirige o trem, você apenas tenta entrar no vagão certo na hora certa. E se o trem não parou na sua estação, você espera pelo próximo. Você não corre atrás dele pelos trilhos. Essa paciência infinita, essa guarda da retaguarda, é o que transforma um trader comum numa lenda. O mercado é um lugar que tritura os que têm pressa e enriquece os que têm tempo. Escolha de que lado você quer estar. Proteja a sua retaguarda, e a sua consistência vai cuidar de si mesma. A última verdade sobre a consistência é que ela é uma prática, não um destino. Você nunca chega à consistência. Você pratica a consistência em cada novo trade, em cada manhã em que acorda e decide seguir a sua rotina. É uma corda bamba que você percorre todos os dias. No momento em que você se torna arrogante e pensa que já domina a consistência, é o momento em que você está prestes a cair. A humildade perante o mercado e o respeito pela lei da retaguarda são as suas únicas garantias. Mantenha a sua temperatura emocional baixa, a sua rotina blindada e a sua paciência de predador intacta. Esse é o segredo. Esse é o caminho. E ele está disponível para você a partir do momento em que você decide que ser lucrativo é mais importante do que ter emoção. Se essas verdades do mercado atingiram o âmago da sua inconsistência e se você sente que finalmente encontrou a chave que estava faltando para virar o jogo na sua carreira no trading, clica no botão de curtir agora. Esse gesto é o seu primeiro compromisso público com a sua própria disciplina hoje. Eu quero que você escreva agora nos comentários com a honestidade de quem realmente quer a maestria. Qual é o maior inimigo da sua consistência hoje? É a falta de uma rotina, a fome de ação ou a dificuldade em aceitar uma perda pequena? Eu leio e respondo cada um de vocês, porque é no reconhecimento da nossa fraqueza que construímos a nossa maior força operativa. E se você decidiu que o seu tempo de ser um amador emocional acabou e quer aprender a pensar e agir como a elite que realmente governa o mercado, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. O mercado vai abrir amanhã e eu quero que você esteja lá. Não como alguém que procura uma sorte momentânea, mas como um profissional que executa um processo consistente rumo à liberdade definitiva. A gente se vê na próxima operação